O Fórum A Conquista da Cidadania Pessoa com Deficiência é um resgate de todas as instituições para com o tratamento que deve ser dispensado àqueles que têm todos os direitos assegurados pela Constituição, mas que infelizmente ainda as autoridades competentes não lograram êxito em tornar uma realidade. O objetivo desta reunião visa justamente dar um novo ânimo e chamar todos à responsabilidade de estarmos juntos e engajados nesse importante compromisso de cidadania. E do próprio Ministério Público, além da SUSP, para começarmos a praticar a acessibilidade em Florianópolis, vez que até hoje os projetos aprovados pela SUSP não estão contemplando a acessibilidade. A Fundação Catarina de Educação Especial, nós acreditamos que é só através da articulação da sociedade civil organizada com o poder público instituído é que nós vamos conseguir produzir efetivamente alguma coisa de prático. É o deslocamento dos centros de decisões das pendências sociais para o Poder Judiciário. No Estado liberal, quem decide é o Legislativo, no Estado social, quem decide é o Executivo, mas no Estado democrático de direito, o foco de decisões das pendências sociais é o Poder Judiciário. Estamos hoje tendo uma aula de cidadania, de respeito ao próximo. Um momento muito importante, a realização deste fórum aqui nesta casa, na Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos na Casa da Cidadania, a Comissão de Assistência Social, a Comissão do Jovem Advogado, a Comissão do Idoso, lhes dão boas-vindas para a assunção da sua missão maior, que é o Estado de Direitos. Neste sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil, e por suas comissões, pela sua presidência, pela representação que faz dos segmentos sociais, tem a responsabilidade de acompanhar a execução das políticas públicas. É necessário ressignificar os valores que dão base à própria Declaração dos Direitos Universais e, mais presentemente, a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Obrigado. A gravidade da pessoa com necessidades especiais quando ela é pobre, ou seja, quando a condição socioeconômica é deficiente, né, socialmente falando, é evidente que os reflexos daquela deficiência que ela já tem de antemão serão ainda mais gravosos, né? O cumprimento da legislação não tem a ver com nova legislação. O cumprimento é quando os dirigentes das políticas públicas entendem que é sua responsabilidade. Nós temos vários mecanismos através do qual a sociedade, cada um de nós como cidadão,
faz com que sejam fiscalizadas as políticas públicas. Então, esse conjunto de ações e o fortalecimento dos controles sociais, que são os colégios ou colegiados ou conselhos de pessoas com deficiência, nós temos como aportar recursos para fazer com que os conselhos funcionem melhor. E dar os parabéns para a OAB de Santa Catarina ser a pioneira no Brasil de criar esse conselho. E ele é muito importante porque começa a perceber de um segmento tão importante da sociedade que ficou de fora, né? Que agora, quando começa cada vez mais a se discutir, você percebe quanto a gente não enxerga, quanto a gente é surdo para uma grande parte da população brasileira. Oração da pessoa deficiente. Pedi a Deus forças para poder realizar muitas coisas e fui feito fraco para poder aprender humildemente a obedecer. Pedi-lhe ajuda para que eu pudesse fazer coisas grandiosas e foi-me dada a enfermidade para que eu pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas e bens para que eu pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza para eu poder ser sábio. Pedi poderes a fim de receber a admiração dos homens. Foi-me dada a fraqueza para eu poder sentir a necessidade de Deus. Pedi-lhe tudo o que fosse necessário para eu gozar a vida, e foi-me dada a vida para eu poder gozar de todas as coisas. E não me tive nada do que havia pedido, mas recebi tudo o que eu havia almejado. A despeito de mim mesmo quase, minhas silenciosas preces foram atendidas. E dentre todos os homens, sou o mais ricamente abençoado. Obrigada. Comprometemos aqui com todos os senhores, as senhoras, a não medir esforços para obter dos demais setores do governo e principalmente do governador Luiz Henrique da Silveira uma carta compromisso, um protocolo de intenções que venha na direção dos reclamos dos deficientes físicos e principalmente dos segmentos organizados que lutam pela consolidação dos direitos dos mesmos. Muito obrigado, que Deus abençoe esse evento de vocês e que ele tenha muito sucesso.